Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que a paz, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo os abrace. E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, no item 20 ao 21. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criaste. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que estou aqui, uma assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que Cristo disse que seria preciso arrancar vossos olhos se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão o dia nas trevas que terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum destes pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira? Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com ela nas esferas espirituais, e que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-lo alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te disseste: minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa, e quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer.
Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Curadares, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito, pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa de perda da vista de outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E, então, suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação e se aplicando a essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-os. E para o esclarecimento da leitura, nós contamos aqui com os nossos queridos e amigos Andresa Balduino e Adriano Passos. Então, sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje, eu e Andressa, na graça de Deus, fazer mais um estudo. Pedimos aos nossos amigos espirituais para nos acolher e nos guiar nos estudos. Andressa? Uma boa noite a todos. Agradeço a casa pelo convite, por mais uma vez estar aqui junto com vocês, por mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos, muito obrigada. Adriano. Esse estudo nosso de hoje nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, o capítulo 8, nos itens 20 e 21. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Eu vou fazer só uma pequena observação, que esse estudo, né, esse evangelho que Kardec colocou, é uma referência a uma comunicação que foi dada para uma pessoa cega, né, para a qual foi evocado o espírito de J.B. Vianney Curadares, né? Então, normalmente uma reunião mediúnica, né, de estudos, né, e temos as reuniões de cura também. E essa era para poder olhar a possibilidade de cura de uma cega. E eu quero deixar inicialmente bem frisada essa prece que o próprio Espírito na reunião falou, que é assim: em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criaste. Fecha aspas. Agora ele vem com outro comentário. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido
senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Esse estudo, né, esse evangelho que foi apontado por Kardec aqui, que tem a cura da cega, então tem podemos fazer muitas referências a essa cura, né? A primeira que me veio aqui agora foi a respeito de Saulo de Tarso, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, como já falei outras vezes, sou fã de carteirinha dele. Ele, na sua vida, né, que era perseguidor de cristãos, nos quais colocava até cristãos enfrentando feras naquelas arenas que tinha em Roma, como tem aqueles coliseus, né? Eram bandidos, eram fora da lei, e cristãos eram a atração do povo romano naqueles circos, né? Que enfrentavam feras, tigres, ursos, leões. E Saulo de Tarso saiu dessa cegueira dele, ou melhor, ainda com a cegueira, ele foi perseguir alguns cristãos em Damasco, né? Pegar um cristão lá que estava fazendo bom trabalho para Cristo, e foi informado que ele estava em Damasco. Na entrada de Damasco, ele veio a ter a visão de Jesus. E se arrependeu de todos os erros, né, ali, e onde Jesus chamou ele para poder pegar e fazer parte do rebanho dele, levando a boa nova. E naquele momento, ele perdeu a visão. Ele teve que ser levado a Damasco, né, para poder, por outras pessoas. E ia ser curado exatamente por aquele que estava fazendo um bom trabalho. Agora eu não me recordo o nome dele, mas estava fazendo um bom trabalho. E nessa busca para poder colocar aquele cristão na arena, ele foi a cura de Saulo de Tarso. E a partir desse momento, ele virou Paulo de Tarso, o maior de todos os evangelistas, que não viveu com Cristo fisicamente, porém com ele espiritualmente, né? Também Saulo de Tarso foi responsável pelo primeiro mártir da igreja cristã. Foi o Estevão, né? O livro é muito bonito, é um espetáculo, compensa ser lido e bem estudado. E nesse estudo, né, onde é falado aqui pelo Espírito, né, do Vianney Curadari, que as curas que ele promoveu não foi ele que as promoveu. Ele só era um medianeiro, era tudo à vontade de Deus, com a permissão de Deus, né? Nós não temos esse poder da cura. Nós temos o dom de ser medianeiros, de transferir magnetismo de boas vibrações em cura, né? Boas vibrações em uma boa palavra, em atender uma pessoa que está em desespero. Isso são dons que cada um de nós tem. Temos que desenvolvê-los. E esses dons são dados por Deus, por Jesus, para poder termos algum propósito, para poder criar algum caminho para nos sair do erro, criar um caminho para nos resgatar dos erros das encarnações anteriores, ou então até mesmo dessa. E igual aquela pessoa que faz mau uso do dinheiro, mau uso da saúde, mau uso da palavra,
esses dons também se perdem, né? Nós vemos várias situações de pessoas que tinham um dom de cura e depois veio a perdê-lo. A mídia traz aí algumas coisas nesse sentido. Então, isso acontece quando a gente utiliza de mau jeito, né? De uma forma que não é condizente com os princípios cristãos. Uma das coisas é amealhar fortuna, poder, né? Isso não se pode fazer. Outras delas é utilizar desses dons para tocar na pessoa, como atingi-la de uma forma sentimental, vamos falar assim, né? O bullying, né? O bullying sexual, né? O assédio sexual. Então, tanto é que isso, na cura espírita, não tem essa parte de tocar o paciente, é tudo de forma mental, né? É admitido por alguns médios, né? Alguns passistas, alguns jeitos de mexer com a mão harmoniosamente, né? Isso é mais uma forma de despertar gatilhos mentais para ajudar a transferir o magnetismo no amor, né? Com a doação, com o carinho e nunca encostando, nunca tocando o paciente. Isso não é admitido. Nesse início também do texto, né, fala lá uma hora lá assim que ore e espere, ou seja, orai e vigiai. A maioria das curas que acontecem, né, nós temos que deixar bem claro, não é só por parte do passista, é um mérito do paciente, ele tem que ser merecedor, ele tem que estar aberto a receber essa cura, e a cura não é só a cura física, é a cura também, a cura interior, a mudança espiritual, mudar de atitude, né? Então, depende muito mais do paciente, depende muito mais de todos, de nós mesmos, do que da pessoa, do medianeiro. Nós temos que estar aberto para o novo, aberto para o Evangelho de Cristo, para mudar o caminho, para mudar os nossos pensamentos, nossas atitudes. Isso é a principal peça de uma cura. E eu volto a dizer, a cura não é só a física, é principalmente a espiritual, é o caminho reto do cristão. Andressa? Obrigado, Adriano. Então, através desse evangelho que nós estamos estudando hoje, nós extraímos dele as lições de humildade, de amor e de gratidão. Porque Deus é o Criador. Ele criou o universo, criou a nós e criou todas as coisas. E nós somos as criaturas. Se nós somos as criaturas, nós devemos entender e nos colocar como criaturas. E muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar do Criador. Deus, Ele é a imensa bondade, a bondade divina e soberana. Ele é o regente de todas as coisas. E Deus, através do seu amor, criou a todos nós e nos entregou a Jesus para que Jesus nos conduzisse, nos guiasse e nos levasse até a felicidade suprema, que é o berço onde Deus, a fonte de todas as coisas, habita. Então, nesse texto do Evangelho, o espírito de Vianney,
ele nos mostra que Deus, ele criou e fez as suas leis, as leis divinas. E ele nos mostra que, embora a criatura ela tenha algum tipo de doença, ela possa ter algum tipo de deficiência física, algum problema, essa dificuldade, ela é uma dificuldade que foi colocada para o sucesso, para a bondade, para a realização daquela pessoa. Ele nos mostra que, através dessa consciência de criatura, ele, em momento algum, ele se colocou como o portador do dom da cura. O espírito de Vianney, ele fala que ele não sabia curar, que quem curava era Deus. Então, a Deus cabe todos os méritos. E isso é muito importante para nós, nos colocarmos na condição de criatura. E ele nos ensina também que todas essas limitações encarnatórias, elas são uma consequência de enfermidades do espírito. E que essas enfermidades, elas estão relacionadas à questão evolutiva, a encarnações mal-sucedidas anteriores, e que, como nós plantamos espontaneamente, colheremos obrigatoriamente aquilo que nós plantamos. E essas doenças, elas nos mostram que houve desarmonia, houve desequilíbrio daquele espírito com as leis divinas. No livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele esclareceu para nós o mecanismo obrigatório das doenças. Como ocorrem as doenças no organismo humano? Manuel Filomeno, ele fala da seguinte forma, que a consciência culpada, consciente ou não, do crime praticado, ele elabora mecanismos punitivos e autorreparadores e cria situações emocionais próprias aos conflitos, descarrega a culpa nas telas delicadas da organização cerebral e as transfere para o sistema nervoso central, onde são direcionadas para o sistema endócrino e, por fim, para o sistema imunológico, desativando-o. Então, assim, Deus não pune a criatura. A própria consciência da criatura é que faz o julgamento e que estabelece os processos de reajuste e de conformação com as leis divinas. A lei do progresso, ela tem o propósito de aprimoramento do espírito e impulsiona esse espírito para o equilíbrio e para a harmonia com as leis divinas e, consequentemente, a Deus. E Jesus, ele nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Porque através desse movimento de amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar a si mesmo e de perdoar o próximo, de compreender que a pessoa é uma criatura, assim como o irmão, e que ele está com dificuldades, que ele está enfermo da alma, assim como nós mesmos, e por isso nós praticamos atos, falamos palavras mal colocadas, violamos a lei de Deus, agredimos um irmão, prejudicamos outro. Então, quando nós nos colocamos na posição da outra pessoa,
nós vamos ter mais facilidade de perdoar. E quando nós perdoamos o irmão, e quando nós nos perdoamos, fica fácil de conduzir aquela dificuldade e, por consequência, de não carregar o processo de culpa e de remorso. Através da lição 29, o Espírito de Emmanuel, no livro Espera Servindo, pela psicografia de Chico, ele nos ensina uma lição muito importante. Agora, eis o momento da melhora que buscas. De nada te lastimes, ontem não mais existe. De tudo que se foi, só a lição perdura. Renova-te e caminha sob o eterno presente. Olha o tronco podado, lançando ramos novos. Não pares, segue e serve, Deus cuidará de ti. Então, se nós utilizarmos o poder do agora, que Emmanuel traz para nós, nós não nos preocuparemos com o passado. O que passou, nós vamos entregar nas mãos de Deus e deixar que o Pai cuide para nós. Deus cuidará de ti e Ele cuidará de todos os fatos, de todas as dificuldades, dos percalços, dos problemas. E, a partir daquele momento, quando, de posse desse entendimento, de viver o agora e deixar para trás os fardos do passado, nós nos libertaremos da consciência de culpa. Porque o que passou, passou. E a cada dia o sol nasce e nos oferece um novo dia com 24 horas para que a gente trabalhe, para que a gente perdoe, para que a gente tenha essa nova perspectiva de caminhar, de progredir e de evoluir. A culpa, ela é paralisante, ela nos paralisa. E a culpa cultivada, ela se torna em remorso. E esse remorso e essa culpa, ela pode nos fazer perder uma encarnação. E o quanto essa encarnação é importante para nós. O quanto essa encarnação é uma bênção de Deus para nós, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para novas experiências, para o amor. E quando nós aprendemos que devemos nos preocupar com o presente, com o agora, e esquecer o que passou, nós vamos cultivar essa consciência de perdão, de amor, e não haverá espaço para a culpa. Então, nós nos libertaremos desse processo de adoecimento da alma e do corpo. É o amor que Jesus veio nos ensinar. E essa libertação da consciência culpada, ela não significa o esquecimento da violação praticada. Não é que Deus vai esquecer aquela violação. Se a lei foi violada, ela tem que ser reparada, não é? Mas esse aprendizado, essa experiência, essa lição vivenciada, ela é um tesouro e ela vai ficar conosco. E durante a minha caminhada, eu vou ter consciência que aquele ato, aquele movimento, aquela palavra, eu não devo mais praticar, eu não devo mais falar, eu devo me abster de fazer aquilo, porque eu já sei, eu já tenho aquela experiência que aquele ato não foi bem sucedido.
né? Que aquele ato, ele violou uma lei divina. Então, a gente deve guardar conosco a experiência. Mas, como essa violação vai ser reparada, né? Resgatada através de Deus, né? Através do poder de Deus e da misericórdia de Deus, cabe a Ele e não a nós nos preocuparmos como que será realizado esse resgate, essa reparação. Isso é uma função que cabe a Deus, né? É um estabelecimento que cabe a Ele e não a nós. Por isso que também nós não podemos julgar o nosso irmão e nem julgar a nós mesmos. Por quê? Já foi trazido por Jesus. A mesma medida que a gente medir o nosso irmão, ela será usada para medir a nós mesmos. Justamente por quê? Por causa da consciência. Da mesma forma como estiver na minha consciência o julgamento para o meu irmão, essa mesma consciência minha é que vai julgar as minhas atitudes. Então, quando eu não julgo ninguém, eu não julgo a mim mesmo, e eu utilizo do perdão, do amor, do presente, que é um presente de Deus para nós, em nossa vida, para nosso caminhar, nós vamos ficar livre dessa função que cabe a Deus. E a misericórdia divina, ela tem muitos meios de colocar esse resgate, de colocar essa reajuste das leis de Deus, essa reharmonia, né, do Espírito com a lei divina. Então, não cabe a nós, vamos deixar isso para Deus. Então, esses bem-aventurados que falam no Evangelho são essas pessoas que adotaram esse ensinamento de Jesus, que assimilaram essas palavras de Jesus e que estão colocando em prática. Por isso elas são bem-aventuradas, porque elas vão passar por o jugo, ele vai ficar leve, ele vai ficar suave, porque a lei de Deus é a lei de amor. E esse entendimento, não é? Nós vamos encontrar também numa lição de Emmanuel, do livro Reconforto, e pela psicografia do Chico, a lição número 7. Nem todos os conflitos. A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que em nome da sabedoria divina lhe confere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo, quase sempre, converte-a em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sob as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impulsivamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência
e pelos planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a provação, qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de toda vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos é que nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento que nós mesmos, que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Então, devemos procurar acolher com amor, com gratidão, com humildade, os projetos de Deus em nossa vida, porque todos eles têm lições, experiências importantes, valiosas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Adriano. No que a Andressa falou ali para a gente, nós temos a resposta de quem são esses bem-aventurados, aqueles que têm o coração puro, melhor, têm puro coração. São eles que seguem as leis que estão impressas na nossa consciência, né? Como que nós conseguimos isso? Primeiramente, ficando cegos para as maldades do mundo, colocando os nossos olhos dentro do coração e observando as nossas atitudes, fazendo aquele exame de autoconsciência sobre o jeito que estamos tratando o amigo, a esposa, o esposo, os filhos, o colega de trabalho. A partir desse momento que nós fechamos os olhos, né? É igual a prece. Na hora que nós vamos fazer uma prece, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Fechamos os olhos. É aquela prece singela, com o coração nós fechamos os olhos para poder enxergar a Cristo, a Deus. E assim, quando nós fechamos os olhos, para poder ver o nosso interior, como que Ele está agindo, vamos nos transformando. Isso é o autoconhecimento, né? É a autocura nossa, é buscar aquilo ali que o nosso olho viu no nosso interior, tirar, arrancar, não o olho, o que o olho viu, e jogar no fogo, deixar queimar, desaparecer, colocar coisas boas no coração, né? Por que aqui fala, bem-aventurados os que têm os olhos fechados? Normalmente, igual eu falei, olhos fechados, em prece, olhos fechados, olhando para o nosso interior, sem preocupar com a vida dos outros, sem preocupar com o que o outro está fazendo. Preocupemos conosco. Mas, se caso fomos solicitados a ajudar, abrimos os olhos para ajudar. Mas ajudar com o coração aberto, com o coração puro. Porque o seu coração puro, o meu coração puro, transforma o coração puro de outras pessoas para poder ajudar a seguir o caminho de Cristo. Eu vejo muita gente chegando na casa espírita, né, para poder ter a cura, né? Então ela vai, estou com dor na coluna, estou com dor assim, tá assado. E, como já foi abordado pela Andressa, isso é um reflexo de algumas coisas que
fizemos no passado, como também no próprio Evangelho lido, né? Se alguém fere com a espada será ferido. Então, é um reflexo do que está acontecendo com a gente hoje, é o que nós fizemos lá atrás. Então, é mais um motivo para poder fechar o olho e perceber o que eu tenho que aprender, o que eu tenho de tirar de lição daquilo ali, para mim não fazer mais errado. É difícil, realmente é, mas com estudo, lendo o Evangelho, né, as obras básicas da doutrina espírita e até as complementares e vários outros clássicos, eles vão nos abrir o caminho. Temos que estudar e nos conhecer. Isso se chama reforma íntima. E, como eu estava falando, muita gente vem procurar a casa espírita com essas mazelas físicas. Nós percebemos que várias das pessoas que vêm, né, quase todas, saem muito bem. Algumas não, mas saem muito bem. E logo em seguida, voltam de novo com o mesmo problema. Por quê? A cura não é só a parte física, a cura é principalmente a raiz do problema, é espiritual. Né? Nós temos que nos curar por dentro, ficar bons, lúcidos, transparentes, exalar luz, né? Chegar nos lugares e distribuir bons fluidos, boas energias, boas vibrações para onde quer que seja no trabalho, seja em casa, seja na casa espírita principalmente, em todos os lugares são principalmente. Então, temos que transmitir o coração puro, que é o caminho para a nossa evolução, para ficar junto a Cristo. Não existe essa coisa de condenação. Muitas pessoas falam que descobriu por que está passando por tal coisa na casa espírita. Mas isso não é uma condenação. Ela pode descobrir isso aí, mas não é condenação. Deus não condena. Deus tem a lei, como diz a Andressa, e dentro dessa lei, quando acontece alguma coisa errada, nós temos que sujeitar a essa lei. Nós temos que nos purificar através dessa lei, através daquele erro, né? E lembro que não é só através dessa forma, através da dor, que nós resolvemos essas coisas, esses erros nossos passados. Nós resolvemos com muito mais facilidade, ainda não muito para a gente, né, mas é muito mais fácil pegar e fazer esse resgate no amor do que na dor. Né? Vários e vários, como se diz que, contemporâneos nossos, né? Conseguiram fazer isso. O Chico Xavier, né? Só amor, mas mesmo assim ele teve os problemas dele, os percalços dele, tinha catarata ou glaucoma, não sei, acho que é glaucoma, né? Tinha problema de coração, chegou a ter infarto e por aí vai. Então, mesmo assim, no amor ainda temos dor ainda, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, de prova e expiação, e estamos em transição para o mundo de regeneração. Então, enquanto não estivermos na regeneração, nós ainda vamos ter muita dor ainda, muitas provas, muita expiação. Mas estamos nessa transição, e a transição, que é o mundo de regeneração, é um mundo em transição, ou seja, não vai ter só amor, vai predominar o amor, mas ainda vamos ter provas, vamos ter expiação. É assim que funciona a lei de Deus, saindo de um mundo primitivo, passando por provas e expiações e indo para a regeneração. Depois tem o ditoso e depois tem o celestial, né, o angélico. E a cada mundo com as suas peculiaridades, com o seu jeito de desenvolver, com as lições que temos que ter, né? Então,
tudo nesse evangelho que temos aí, essa cegueira, tem a cegueira espiritual, tem a cegueira física, né? E nos leva, todas as duas, a tirar conhecimentos, né? A perceber onde que temos que enxergar mais. E com certeza, aonde temos que enxergar mais é dentro de nós. Você quer fazer algum comentário ainda? Tem uma pergunta aqui de um internauta. Acho muito difícil a conformação com a dor e com o sofrimento. Como devo agir para conformar? Então, só de ter o entendimento que se deve conformar com a dor, já é um começo. E isso é muito importante, porque a doutrina espírita ela vem nos esclarecer o motivo da dor, por que a dor é necessária, por que nós temos essa dor. Então, a doutrina vem nos trazer esse esclarecimento e essa consolação. E, através desse entendimento, do estudo, né, do Evangelho e da doutrina, nós conseguiremos entender. Né, nos faz entender o sofrimento de hoje, que nem sempre a causa dessa dor ela está relacionada com o momento presente, mas pode ser uma herança que veio de encarnações mal sucedidas. Então, essa conformação, nós vamos entender e nós vamos conseguir essa conformação através da doutrina, que nos consola, que nos esclarece, que nos motiva a passar pelas dificuldades, pela dor, e entender e receber essa dor e essa dificuldade como uma oportunidade, como uma bênção divina para o nosso crescimento. Complementando essa pergunta aí, eu vou deixar uma mensagem final aqui para reflexão. Do finalzinho do item 20, que foi lido agora, né? Que o espírito, esse espírito de luz, né? Vianney Cura d'Ars, que é a seguinte, ele falando, né? E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, que é a ceguinha que estava lá para poder ser curada. Espere e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer. Ou seja, ele falou para refletir, fazer a reforma íntima, fazer esse autoconhecimento. E é a mensagem que acredito estar nesse evangelho de hoje. Façamos o autoconhecimento, que assim vamos nos curar e vamos curar quem está do nosso lado. Eu agradeço a sua companhia, Andressa. Eu que agradeço, Adriano. Agradeço a casa pela oportunidade e aos nossos mentores por colocar uma palavra na nossa boca na hora que a gente perde um pouquinho o caminho, e também um ensinamento que vai nos colocando também nos pensamentos. Obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Fique com Deus.